Deus. Amém? Hoje nós faremos a leitura a partir do verso 13. Nós vimos aí lá do verso 1, vimos o verso 1 ao verso 4, na primeira mensagem, como Lucas escreveu esse evangelho, este evangelho e Atos dos Apóstolos, que é direcionado a Teófilo. Depois, na segunda exposição, nós vimos ali que o tempo que foi escrito, que foi na época de Herodes, o rei da Judéia, e fizemos a comparação entre um casal santo e justo diante de Deus, que foi Zacarias e Isabel, a comparação com o ímpio Herodes. Depois, na terceira mensagem, nós falamos sobre a importância dos filhos da aliança, por que Deus permite que as pessoas ficam doentes, fazendo alusão ali que Isabel era estéril, e que eles queriam muitos filhos. Por que eles queriam tantos filhos? Por que eles queriam ter filhos? E é a compreensão que nós temos diferenciada hoje em dia, que muita gente fala, eu não quero ter filho, só que filho nós vimos que é mandamento do Senhor. Os filhos são bênção, e a ordem é que tenhamos filhos. E na última mensagem nós vimos sobre a aparição do anjo Gabriel, nós andamos um pouquinho sobre a doutrina dos anjos, angiologia, o que são os anjos, quem são esses seres, se nós devemos ter intimidade, comunhão com os anjos, qual é o propósito deles, para que eles foram criados, e nós vimos ali que eles são ministros de Deus, Ministros de Deus são servos da igreja, são mordomos do Senhor a serviço dos santos. Nós não temos um anjo da guarda, nós temos um exército que cuida de nós, como diz lá o Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guarde. E se nós estamos em Cristo, estamos guardados com a ajuda dos anjos. Obrigado, Felipe. E hoje nós veremos sobre ali o que o anjo Gabriel fala a Zacarias, falando sobre a gravidez, essa boa notícia, a gravidez de Isabel. E ali, a partir do verso 13, diz assim, Lucas 1, verso 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Amém? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda, porque sabemos que a Tua palavra por si só, ela já fala sozinha, através do poder do Teu Espírito, mas nós precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra caminho diante de todas essas tribulações, pensamentos, problemas que existem no nosso interior, para que nós estejamos com a mente focada na Tua palavra, Senhor. Nos dá o entendimento necessário, nos dá a compreensão do que será dito, do que foi estudado, me ajuda a lembrar de tudo o que o Senhor colocou ali com foco desse estudo, para que nós possamos ser edificados da Tua palavra e que possamos sair daqui, como é o tema da nossa mensagem, é o Lucas para nós, para que nós extraiamos todo o ensino e coloquemos ele em prática em nossos dias para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Pai, e assim nós te glorificaremos. Dai-nos o que Tu pede. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje o título da mensagem é a oração meio de Deus para cumprir seus propósitos e abençoar a sua igreja,
que é um dos focos maiores aqui do texto, que é a oração. E é importante por quê? Porque no nosso tempo eu acho que ainda mais, em todo o foco da história da igreja, existiu uma negligência com relação à oração. Existe negligência com a meditação da palavra, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de ler todos os dias, mas também tem um grande foco na oração. E a oração é pior do que a leitura. Tem gente que fala que consegue orar mais e ler menos. Só que quando eu oro, eu oro, mas eu não leio, eu posso estar orando e com certeza vai estar orando errado, porque você está orando que não sabe. Né? Então, nós temos que ler, é um conjunto, leitura, meditar e oração. E o nosso corpo, ele não gosta de ler e não gosta, nossa carne, né? Não gosta de ler e não gosta de orar. Então, existe uma grande negligência em conhecimento, em santidade, porque não oram. Né? E pode se juntar também, porque não leiam, não procuram discernir suas dúvidas. Fica com a dúvida, não, deixa isso para lá, em vez de perguntar, né? A gente fala muito sobre isso, né? Pode falar. Vamos perguntar, que a gente não souber, a gente vai procurar o pastor, ou algum professor, um livro de um grande teólogo. E essa negligência leva à queda diante das nossas tentações. Habita em nós ainda o pecado remanescente. Lembra lá naquele texto, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, onde Jesus vai ao Getsêmani antes dele ser preso. Aí ele fala para os seus discípulos, fica aí, ora, fica aí orando. Aí ele vai para dentro do jardim lá do Getsêmani, que era um jardim no Monte das Oliveiras, e vai orar. E ali Jesus ora intensamente, tão intensa a agonia que ele estava orando, que estoura as veias capilares dele, e acontece que aquela nome técnico, a hermatidrose, que ele estava num tão auge a sua agonia, do que ele sabia que iria passar, que o sangue se misturava com o suor, então ele suava sangue. E quando ele retorna desse momento, que até o texto diz que os anjos ajudaram ele, consolavam ele, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Eles não oraram, não vigiaram. Aí se passa, Jesus é preso, Pedro pega a espada para defender Jesus, corta a orelha do soldado, é repreendido pelo Senhor, Jesus é preso, é levado, e cadê os discípulos? Na Bíblia só diz o relato de Pedro, que Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas e os outros discípulos? Não tinha ninguém, todos fugiram, ninguém ficou do lado do seu Senhor, do seu Mestre, do seu Salvador. Logo eles não vigiaram e a tentação ganhou eles, porque eles não se abasteceram com o poder do Senhor através da oração naquele momento. Então, é muito complicado a negligência da oração. E também um outro ponto aqui que o texto diz, que é sobre a incredulidade, que é um outro problema que existe. Quando não se ora, tem esse problema, que você fica muito fraco. E quando se ora, mas não se crê, não se confia no que você próprio, o que Deus pode fazer, você se torna incrédulo, que é o caso de Zacarias, que a gente vai ver que ele orou a vida inteira pedindo um filho, no tanto que Isabel lá na frente diz, o Senhor, graças a Deus o Senhor, pode deixar aqui que eu bebo os dois, está calor? Obrigado. Hoje eu estou bem servido, viu? Obrigadão. Isso aí, bênçãos. E nós vimos ali que Isabel fala, o Senhor acabou com a minha vergonha, porque eles queriam filho, mas quando o anjo vai a Zacarias, ele, mas como pode isso acontecer? Logo ele, que servia ali, diante do Senhor, no templo, o sacerdote. Então, ou não se ora, ou quando se ora, se negligencia no poder de Deus, o que Deus pode fazer. Né? E o texto é interessante, vamos lá ao texto, que a gente tenha muita coisa para ver. Lucas começa nos informando que a aparição do anjo Gabriel tem como propósito trazer uma boa nova, como está lá no verso 19, né? Eu sou o anjo Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te, trazer-te estas boas novas, uma boa notícia, uma boa mensagem, que era uma resposta à oração de Zacarias. Né? Olha o que o verso 13 diz, vê comigo o verso 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, né? A tua oração foi ouvida. E o texto é interessante quando a gente vai fazer a exegese, né? Que do nada aparecem algumas coisas que passam batida. Se a gente ler o texto aqui direto, a gente só vai focar, a oração foi ouvida. Só que o que o anjo falou primeiro? Não temas.
E segundo os estudiosos, na língua original, não temas na Bíblia 366 vezes. Então tem um não temas de Deus para nós todos os dias do ano. E ainda sobra um se você quiser usar ele dobrado. Então Deus, ele nos cuida de nós, nos guarda todos os dias, de todos os nossos temores, as nossas dificuldades. Deus está ali nos ajudando, está do nosso lado, né? Ali, não temas. Aqui foi por causa daquele momento onde Zacarias, quando ele entrou no templo e deu de cara com Gabriel ali do lado do altar do incenso. Ninguém fica ali. Ali era muito próximo do véu, aquele véu que se rasgou, onde ninguém pode entrar, que se entrar morre, por causa que ali dentro está a presença de Deus. Então, naquele momento, com certeza Zacarias estava como? Aflito, com medo, que ele viu uma manifestação diferente, algo sobrenatural. Aí o anjo diz para ele: não temas, você está atribulado? Ó, calma, fica tranquilo. É o que Deus fala para nós também, né? Todos os nossos dias. E ele diz que a oração de Gabriel diz que a oração de Zacarias foi ouvida. Uma oração foi ouvida porque Zacarias orava, como eu comentei no começo. Ele orava com a sua esposa. Filhos são bênçãos do Senhor, como diz o Salmo 127, e são ordem que nós tenhamos filhos. Muitos dos nossos dias hoje se diz, né? Não, você não pode ter filho, a situação está difícil. Como é que eu vou ter 3 filhos, 4, 5? Deus não está falando que você tenha um batalhão, Ele te ordena ter filhos. E no nosso caso, a gente entende muito bem por quê? Porque na nossa doutrina, a gente entende a Sagrada Escritura com base na doutrina da aliança. A confissão de fé ela vai nos levar, né, a caminhar sobre a doutrina da aliança. E a doutrina da aliança diz que os nossos filhos, eles são filhos da aliança. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, seguindo a ordem de Deus desde lá do Antigo Testamento, porque se circuncidava a criança. A criança não era crente, poderia ser, que é o que nós vamos ver aqui na frente também, porque João Batista já era crente desde o ventre. Então significa que no ventre Deus já pode converter alguém. Mas mesmo se não for convertido, ele nasceu dentro do povo de Deus. Então ele vai ser visto, a igreja, no caso o povo, vai assumir um compromisso com aquela criança como se ela fosse um. E ela vai ser santificada através da convivência da igreja, dos pais, conduzindo ao culto, ensinando as Sagradas Escrituras, e Deus ordena. Como diz também o apóstolo Pedro, falando lá em Atos, falando, essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Ele estava falando do batismo. Como eu venho dizendo, a promessa é para você e para os seus filhos. E por isso nós batizamos os nossos filhos. Voltando para cá. Então eles oravam, eles seguiam, porque a oração ela é uma ordenação do Senhor. Né? A oração ela não é algo que nós devemos fazer. Eu preciso orar. Não, Deus mandou que nós oremos a Ele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. É só isso no versículo, orai sem cessar. Ele está dando instruções ali à igreja de Tessalônica. Então significa o quê? Que nós devemos orar de manhã quando acordamos, devemos orar à noite quando vamos deitar, devemos orar na hora do nosso alimento. Se nós não estamos ali trabalhando, se dá para orar em espírito de oração, ora. Eu tenho momentos que eu oro muito no meu trabalho, que é necessário. Entendeu? Então nós oramos. Às vezes a gente ora lavando louça, ora dirigindo, ora fazendo comida. Então nós temos muitos momentos. Eu oro muito tomando banho. É um momento, porque eu estou pensando no espírito de oração. Estou me lavando, falo, Senhor, me lava junto com esse sabão. Então a gente tem que aproveitar os momentos, então orar sem cessar, para que nós não venhamos a dar lugar na nossa mente para entrar coisas que não devem, porque Satanás lança flechas inflamadas. E por meio da oração, Deus também faz o que? Ele abençoa seu povo. Lá em Mateus 21, 22, o próprio Senhor Jesus diz, e tudo quando pedis em oração, crendo, recebereis. Então, se você pedir e crer, tudo que você pedir, você vai receber. Só que esse tudo, a gente aqui, bota um parêntese, porque é tudo que estiver conforme a vontade de Deus, que for para a glória dele,
nós iremos receber. Eu não vou pedir, Senhor, mata fulano de tal que eu não aguento mais aquele vizinho. Não, Deus não vai fazer isso, porque está contrário à vontade dele. Agora, Senhor, abençoa aquela pessoa, eu não aguento mais ela, Senhor, mas abençoa ela, dá condições a ela para que ela vá morar em outro local. Deus abençoa. Deus abençoa. Então, nós devemos orar e buscar o Senhor. E o povo, e nós devemos crer, e só vai crer quem tem o quê? Fé. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus, não é uma fé que é dita por aí. Essa fé nós recebemos, é um dom, então nós temos condições para crer em Deus. E por isso Ele recebe a nossa oração, porque nós cremos no Seu Filho, e através do Seu Filho, que é o nosso mediador, Ele, junto com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós, e Deus recebe a nossa oração. E responde a nossa oração, né? Então, o próprio João Calvino, mestre Calvino, né, diz que a oração é o principal exercício da fé e mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus, né? A oração é o exercício da fé. Por quê? A fé, como diz Hebreus 11, nós cremos em algo que nós não vemos, né? Nós acreditamos em coisas que são profetizadas, que ainda vão acontecer. Então, como é que eu estou conversando com alguém que eu não vejo? Quem olha lá de fora, o chamado ateu, né, que na realidade não existe um ateu, eles falam, isso é maluco, está orando para quem? Só que nós sabemos que o nosso Deus, além de nos escutar, Ele nos vê quando nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos orar como o nosso Senhor mandou, né? Eu falei do ateu porque eu vi uma postagem hoje, muito interessante de manhã cedo, tem uma unidade especial, né, lá do trabalho. Aí o comandante que dirige os cursos, o coordenador, ele falou que no curso não existe ateu, que ele viu o ateu um dia que estavam passando no curso, os alunos estavam passando uma certa dificuldade, e ali a pessoa estava em apuros, e ela saiu gritando, meu Deus, me ajuda. E ele era ateu. Quando escreveu lá, eu sou ateu. Quando fez a ficha, né, ateu. Então, como o próprio reverendo Augusto Nicodemos diz, né, a pessoa é ateu até ela não dá de cara com um pitbull vindo correndo na direção dela no meio da rua, que ela vai clamar alguém, a Deus, para poder salvar ela, né? A oração é uma conversa com o próprio Deus, como diz o Dr. Sproul, desse Deus que é um Deus pessoal. Nós oramos, como Zacarias orava, um Deus que é um Deus pessoal, é um Deus que te escuta, é um Deus que nos escuta, é um Deus que instituiu a oração, Ele mandou que nós orássemos a Ele, então Ele escuta, né? Nós temos que procurar nos santificar, nos limpar, para que as nossas orações cheguem. Também a gente não vai viver de qualquer jeito e vai falar, ô Senhor, sabe que eu sou pecador, né? Mas me ajuda aí, não, também não é assim, né? A gente vai chegar e vai pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, e Deus irá nos escutar. E é interessante que eu estava refletindo em casa, aí já parou para pensar nisso? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus pessoal, Ele escuta a nossa oração. Você na sua casa, ou qual local que você estiver, um Deus que comanda o vento, um Deus que mantém a nossa galáxia em perfeição, um planeta não choca com o outro, uma estrela, tudo perfeito. Os mares não sobem acima dos continentes, os rios correm, tudo direitinho. Esse Deus, Ele te escuta, Ele nos escuta. O Todo-Poderoso, como nós lemos aqui no começo, esse Deus que a sua voz faz a terra tremer. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, Ele senta ao nosso lado e nos escuta. É maravilhoso. Esse Deus que te chama para orar, que nos chama para orar. Por isso nós não devemos negligenciar essa oração. E Zacarias ali, por ser um homem justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos, como diz o verso 6, que nós vimos outro dia, com certeza ele tinha uma rotina de oração, porque para ele ser justo diante de Deus, um homem irrepreensível, tanto na religião, como no seu dia a dia, era um homem que havia poder sobre a vida dele, havia a mão poderosa de Deus sobre a vida dele. E por quê? Porque ele, com certeza, orava e buscava o Senhor em oração. E a oração de Zacarias, além dela ser ouvida, ela foi o que também?
foi respondida, como diz a outra metade do verso 13, ó. Diz lá a outra metade do verso 13. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Deus responde à oração de Zacarias e anuncia a sua bênção. Zacarias havia pedido a vida inteira. Né? Nós vimos ali no final, lá no final, quando no verso 18, ó, ele diz para o anjo: "Ô, minha mulher, nós já somos de idade avançada. Quanto tempo eles não vieram pedindo, ó, Senhor, nos dá um filho. Senhor, nos dá um só, Senhor, um pequenininho, pode vir tortinho, não tem problema não, isso aqui é um filho." E nada. Só que o nosso tempo, como se diz, né, não é o tempo de Deus. Deus tem propósitos. Deus tem grandes propósitos. Ter filhos, na cultura atual nossa, é ruim, mas na cultura deles é bênção. E é isso que nós temos que inculcar nas nossas mentes, nas nossas famílias, nos nossos filhos. Ter filhos, como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. É como se fosse o filho, é um prêmio, ó. Estou te dando um presente. Isso aí, tudo é dele. Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo, soberano. Então Deus, Ele abençoa com filhos. Geralmente, quando nós vemos uma igreja que tem muita criança, é porque Deus está abençoando aquela igreja. Deus está fazendo aquele povo prosperar, aquele povo crescer. E Deus abençoa esse casal, e abençoa de forma milagrosa. Lá Mateus 21, eu já li, né? Quando pedires em oração, crendo, recebereis. Eles creram. Deus pode mover o impossível para abençoar os seus filhos. E a partir dessa bênção, move os seus propósitos eternos. Olha quem foi o filho de Zacarias e Isabel. Nada menos do que João Batista. Jesus diz, né, que nem existiu e nunca vai existir o homem que seja maior do que João Batista diante de Deus. Olha quem foi o filho deles. Valeu a pena esperar a bênção do Senhor? Valeu a pena esperar. Outros textos também, como Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana orava, clamava o Senhor ali, ó, né? Tá lá, 1 Samuel, capítulo 1. Ana clamou o Senhor. Ana, ela queria tanto que Deus ia dar um filho a ela, que ela fez até um voto. Eu vou consagrar ele ao Senhor, que aí ele se tornou um nazireu. Né, o voto de nazireário, depois a gente fala um pouquinho. Ana confiou tanto em Deus que ela fez um voto. Ela pediu e ela já acreditou que ela recebeu a bênção dela. Porque a gente ora hoje, aí entra naquela questão da incredulidade. Nós pedimos, mas não cremos que vamos receber. Ah, Senhor, me ajuda, eu preciso tanto comprar aquele carro ali, ó, mas eu não creio. Pô, eu preciso, a minha família está grande. Até eu achei que eu estou sendo meio incrédulo, porque uma vez eu estava pedindo ao Senhor, né? Senhor, minha situação está difícil. Acho que eu tropecei nessa pedra. A situação está difícil, mas eu preciso de um carro maior, um carro de 7 lugares. Me ajuda, Senhor. Mas acho que eu não creio, não. Ou Deus ainda vai responder. Entendeu? Então a gente às vezes pede e a gente não crê. A gente não crê naquilo que a gente pediu. E Deus fala que se pedir, a gente crê, e for para a glória dele, for para ajudar o próximo, né, para contribuir para o bem da sua família, Deus vai dar, Deus vai abençoar. E como foi ali, ó, Ana pediu, e aquele filho, ela consagraria ele ao Senhor. Quando desmamasse o menino, Samuel, ó, entregou ao profeta. E olha quem foi Samuel também, outro grande homem de Deus, né? Ana confiou tanto que fez até um voto. Então Deus ordena, aqui nesse texto, né, a Zacarias, através do anjo Gabriel, que ele faça o quê? Que ele coloque o nome de João. Naquela época, os pais, eles que davam um nome aos seus filhos, geralmente ou copiava-se o nome do pai, né, colocaria o nome do pai, e a tarefa de um pai era dar o nome ao seu filho. Só que é interessante que o próprio Deus se incumbe da tarefa de dar o nome a João. E João significa o quê? Deus é gracioso. Né? O significado do nome de João é: Deus é um Deus gracioso. E olha o que significou ali para eles naquele momento. Totalmente perfeito. Deus agiu com graça, com favor a Zacarias e Isabel. Lembrando que eles não têm méritos porque eles oraram a vida inteira. Porque diante de Deus nós não temos méritos. Nós somos pecadores. Nós temos o pecado original ainda. Hoje nós estudamos no Catecúmenos o pecado original. Nós temos esse pecado remanescente dentro de nós.
que leva a nossa natureza, a nossa essência está corrompida. E Deus não aceita, porque por dentro, nós estamos sujos. E as nossas obras, elas não têm perfeição diante de Deus. Deus recebe através de Cristo. Mas por nós próprios, o próprio profeta Isaías diz em 64:6 que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundície. Então eu não posso me gloriar. Por isso que Efésios 2 vai falar, eu amo Efésios 2, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Ele fechou, bateu o martelo e passou a régua, como se diz, né? Não tem para onde correr. Então, eles não têm méritos, mas Deus abençoa. Isso é graça, é um favor imerecido. É o que aconteceu. E por isso que ele dá esse nome, ó. João está vindo, João vai abrir o caminho do Senhor. E ele é um favor imerecido de Deus, porque Deus está cumprindo a sua profecia, onde estava vindo lá de Malaquias, que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. E Lucas também nos narra que a bênção de Zacarias e Isabel também é a bênção para todo o povo de Deus. Lá no verso 14, Gabriel diz que João Batista seria cheio de prazer e alegria, e que felicidade haveria em seu nascimento, porque todos veriam a graça de Deus sobre Zacarias e Isabel, que está lá no verso 58. O verso 14 primeiro, diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Né? Em ti aqui, de vez em quando tem uma divergência de interpretação, mas dentro aqui do contexto que a gente está buscando, em ti é em João. Em João terá prazer e alegria, né? João ali, ele vai viver para Deus, ele vai viver para o seu ministério. A gente vê isso na vida de João Batista. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Aí, olha lá comigo o verso 58, lá no nascimento de João Batista, verso 58, ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo, viu? Então todos aqueles que estavam em volta, quando viram Isabel idosa, estéril, foi um milagre. E, caramba, olha como é que Deus é misericordioso, olha como é que Deus é gracioso, né? Então Deus pode mudar os quadros, Deus pode transformar e fazer o impossível acontecer. E ali o anjo Gabriel continua falando de João Batista, lá no verso 15, também é descrito que o próprio Deus consagra João, desde o ventre da sua mãe. Ele diz no verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre. Né? João já era convertido desde o ventre. Mais um pouco à frente, diz lá que quando Maria, depois que ela recebe a mensagem do anjo Gabriel, e ela vai falar com sua prima, que Isabel era prima de Maria, vai falar com ela, João Batista pula dentro da barriga de Isabel, só dele escutar a voz de Maria, porque ele sabia que dentro do ventre de Maria já estava semeado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algo que nos é revelado no texto, que Deus pode converter dentro do ventre uma pessoa. A conversão, a salvação é totalmente obra de Deus. É uma obra soberana de Deus. É Ele que dá fé, é Ele que conduz ao arrependimento. Nós somos conduzidos ao Espírito Santo, como diz Paulo em Filipenses, que gera em nós tanto querer e quanto realizar. Nós vamos a Deus é porque Ele veio a nós primeiro. Ele veio a nós e ainda continua nos conduzindo todos os dias, dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que a nossa salvação não tem como ser perdida, porque não foi eu que conquistei, foi Ele que conquistou para mim na cruz do Calvário. Foi Ele que me escolheu antes da fundação do mundo. E por isso, Ele converte João Batista dentro do ventre. Senão, qual é a lógica se fosse João que escolhesse a Deus depois? João nasceria e poderia negar o Senhor? Não, não quero mais, Senhor. Como se ensina muitas vezes por aí. Não quero mais, não quero essa função, não quero esse chamado, não quero o Senhor Jesus, eu quero viver a minha vida, me deixe. Ele poderia fazer isso? Não, porque Deus lhe escolheu. E o texto diz que João não beberia vinho nem bebida forte. O que significa isso? É uma parte do voto do Nazireu, que está lá em Números, capítulo 6. No Antigo Testamento, na chamada lei cerimonial, Deus institui
o voto do nazireu, o nazireado, que significava que uma pessoa ela podia se separar e se santificar como se fosse um sacerdote. Ela não tem aquela função, mas ela poderia se separar, se consagrar a Deus de uma maneira mais específica, especial, né? Ela era um voto que ela fazia, e ali ela tinha que raspar sua cabeça e deixar o cabelo crescer durante aquele tempo. Poderia ser um tempo que a pessoa escolhesse, ou poderia ser pela vida inteira, né? Geralmente é uma pessoa que fazia um voto, só que nós temos dois na Bíblia que não são eles que fazem, que é o próprio Deus que os institui, que é João Batista e Sansão. Eles é Deus que chama eles, que faz o voto, né? Aquela história de Sansão. Então, ele é o voto do nazireu. Hoje, se faz esse voto? Não. Por quê? Toda aquela consagração, toda aquela pureza apontava para quem? Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, para Cristo. Ele é o verdadeiro separado. Ele é o verdadeiro, puro, perfeito diante de Deus. Entendeu? E hoje nós podemos ser um nazireu? Podemos, não daquela maneira, mas nos consagrando todos os dias, lendo a Bíblia, buscando o Senhor em oração. Podemos jejuar, podemos nos separar das coisas erradas do mundo, ó, deixar de ver coisa que não edifica, conversar coisas boas, como nós lemos em Efésios, né? Conversar coisas que edificam, não viver o mundo, mas sim viver no mundo para a glória de Deus. Beleza? Então, e nos versos 16 e 17, também é descrito a obra que João realizaria na sua missão, com a ousadia do profeta Elias. Olha o que diz no verso 16 e 17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Né? O João Batista veio ali para aplanar, como diz Isaías, o caminho do Senhor. Ele veio pregando arrependimento. Lembra, o batismo é apenas um símbolo de algo que já aconteceu no interior da pessoa. Lembra que os fariseus vinham para se batizar, o que João Batista falou? Sai daqui, raça de víboras. Primeiro vai dar fruto de um digno e verdadeiro arrependimento. Não é chegar na igreja aí, recebi, vou me batizar. Não, está errado. Está errada essa prática. Primeiro a pessoa tem que vir, ela tem que congregar, ela tem que ler a palavra, a lei tem que ferir o coração dela, ela tem que entender que ela é pecadora, que ela é transgressora da lei de Deus, que ela está debaixo da ira de Deus, que Deus quer pisar na cabeça dela, como diz Apocalipse 19, e que para isso ela precisa se arrepender, um arrependimento genuíno, de uma genuína convicção do pecado, e aí olhar para si e falar: estou ferrado, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí o Espírito Santo virá te dar fé, e você olha para Cristo na cruz do Calvário, aí você não aceita, você clama por misericórdia. É diferente, né, do que se ensina muitas das vezes. Nós temos que clamar, é diferente, clamar por Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus não está na cruz do Calvário roendo unha. Será que alguém vai me aceitar? Não. É nós que temos que agarrar igual a mulher do fluxo de sangue. Correr, entrar no tumulto, abrir espaço e se lançar aos pés dele e tentar tocar, para ver se ele nos cura do nosso pecado. E se tudo der certo, se Deus estiver conduzindo, nós conseguiremos, mas porque foi Ele que nos conduziu, porque é Ele que nos conduz a Ele mesmo. E louvado seja Ele por isso, né? E aqui João, ele vem abrir esse caminho, ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, ele virá no poder de Elias, como nós vimos. Elias foi um profeta que realizou grandes feitos no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 24. Elias, né, clamou ao Senhor, fogo desceu do céu. Elias confiava na sua oração. Elias orou, não teve chuva. Depois Elias orou de novo, uma nuvenzinha, mas Senhor, o discípulo de Elias, né? Orou, olhou lá, só tem uma nuvenzinha. Então manda descer lá o rei, porque vai chover. Lembra disso? Imagina o discípulo dele olhando. Acho que Elias está meio maluco.
Mas Elias orou e acreditou, e Deus fez. Quando ele confrontou os profetas de Baal, né? Em vez de só pedir fogo, não, ó, pode, junta aí os baldes d'água aí, joga aí, ó, molha para eles verem que é Deus, quem é Deus de verdade. Elias era ousado, confiava no Senhor. Elias foi lá e botou o dedo na cara do rei Acabe. Você está errado. Lembra disso? Rei Acabe, marido de Jezabel. Então Elias tinha ousadia. Deus estava com ele. E João Batista viria no espírito de Elias. O que o João Batista faz? Vai lá no rei Herodes lá, ó, você está errado, você está tendo relação com a mulher do seu irmão. Pregou, batia de frente com os fariseus, como eu citei aqui, né? Uma raça de víboras. Vocês estão pensando que vão se batizar? Vai dar fruto de digno arrependimento. Não tinha homem nenhum que eles baixasse a cabeça, que viesse querer parar o seu chamado, o seu ministério, que glorificava o Senhor. E também está descrito ali pelo profeta Malaquias, onde nós lemos lá, né? O profeta Malaquias, em seu livro, lá no capítulo 4, veja comigo lá, ó, Malaquias capítulo 4, lá no finalzinho, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento, ó, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Viu? Os primeiros 2 versículos apontam para o Elias que virá. E depois, de novo, o Novo Testamento começa revelando que o Elias chegou, que é João Batista. Olha que Deus é maravilhoso. Então, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Porque João Batista, apontando para ele, está apontando para Cristo, porque ele veio preparar o caminho de Cristo. E o nascimento de João é o cumprimento das profecias do Senhor, que é algo que nós podemos usar também nas nossas orações. Se Deus prometeu, igual não temos, igual estarei convosco até a consumação dos séculos, significa que a gente pode estar em dificuldade e Deus está com a gente. Posso estar no pior local e Deus está conosco. A gente não precisa ficar ali agora. Onde está Deus? Eu não estou vendo. Ele fala para você, não temos, porque eu estou contigo. E Lucas também narra que Zacarias duvida da mensagem que Gabriel traz, né? Por conta do seu contexto. Nós vimos na mensagem dos anjos, né? Que os anjos, eles têm poder. Eles foram criados, são seres que têm poder, que eles podem atuar nos seres humanos. Como tem ali também em Jó, né? Que Satanás traz fogo do céu, coloca uma doença no corpo de Jó. E aqui no verso 18, então, diz lá, ó, então perguntou Zacarias ao anjo, como sabereis isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ó, o verso 19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te as boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então ali nós vemos que Zacarias, ele, de um relato tão lindo dele, de um homem justo e irrepreensível, ele cai na incredulidade, ele tropeça, e de pronto Gabriel pune ele fica mudo. E o que isso nos ensina? Que a gente pode estar caminhando de maneira correta em vários pontos da nossa vida, mas se a gente não vigiar, a gente pode tropeçar. A gente pode tropeçar como Zacarias tropeçou. E tudo que ele sempre pediu, como eu relatei no começo, ele orava e pediu um filho. Quando o anjo vem e traz a notícia que agora ele vai ter um filho, ele duvida. Como que isso vai acontecer? Uns autores até dizem que, os comentaristas até dizem que essa fala do verso 18 era como se Zacarias tivesse pedido um sinal ao Senhor. Né? No Antigo Testamento há alguns relatos que Deus sinaliza, né? A pessoa, prova. Deus fala, me prova. Só que a partir do Novo Testamento, é como se cessasse. Nós chegássemos para o Senhor hoje, Senhor, me dá um sinal que é o Senhor que está fazendo isso. Porque se fosse para receber um sinal, ele poderia dar um sinal aqui a Zacarias. Mas pelo contrário, a incredulidade, quando se começa o Novo Testamento, ela é punida como pecado. Né? Porque Zacarias servia. Então, um exemplo, no Novo Testamento,
veio o Espírito Santo, derramado o Espírito Santo, nós somos templos do Senhor. No Antigo Testamento, isso é uma compreensão que não havia essa habitação do Espírito Santo. Então, se nós hoje, no Novo Testamento, como ali a partir de João, de Zacarias, ali era como se fosse o tempo, né, a mudança do tempo. Ali ele já poderia ter a habitação do Espírito Santo. E a incredulidade dele seria algo que ele estava fazendo contrário ao que o próprio de quem habita nele o impulsiona. É como se eu sei o que algo é certo e que vai acontecer, mas eu estou duvidando daquilo ali. Então é pecado, né? Se torna pecado. Se tem descrições, Zacarias já tinha todo o Antigo Testamento descrito, o que Deus fez, deixou de fazer, como ele é, está tudo no Antigo Testamento. Tudo. Tem lá o livro de Isaías, fala, mas não tem evangelho no Antigo Testamento? Tem evangelho, é só ler o livro de Isaías. É o evangelho do Antigo Testamento. Então está tudo lá. E quando ele não crê no novo, isso é incredulidade. Porque tem instruções antigas. E no nosso caso, se nós entramos no mesmo erro, se nós agimos com essa incredulidade. E como foi com Isaías, todo pecado, ele gera o quê? Consequências. Aí é onde se entra, né? Por que nós não devemos pecar? Primeiro, porque entristece a Deus, porque o Filho de Deus se entregou na cruz do Calvário por causa dos pecados, e porque o pecado também, ele nos gera consequência. Quando eu peco, eu cometo algo, eu tomo alguma ação errada, eu sofro consequências. Por exemplo, eu estou na rua, estou dirigindo, aí eu fui ingerir bebida alcoólica, aí perdi o reflexo, sofri um acidente, sem querer outra pessoa do outro carro, mas eu não queria. Mas você assumiu a culpa. Você pecou, porque você não poderia fazer aquilo ali, você infringiu uma lei. E qual foi a consequência? Ficar preso. Tirou a vida de outra pessoa, infringiu lá o não matarás, porque você não resguardou a vida de outra pessoa, a integridade de outra pessoa. Então, todo pecado, ele tem uma consequência. E não somente uma consequência para a pessoa em si, mas também para o meio que ela vive. Porque o pecado... Por exemplo, aí você foi lá e atropelou a pessoa, matou, ficou preso. E a sua família? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Seu pai, sua mãe? Todos vão sofrer. A sua igreja? Poxa, mas fulano de tal era tão legal, tão puro, tão santo. Então foi isso, né? E agora aconteceu aquilo, então nós devemos vigiar, para que nós não venhamos a colher essas consequências do pecado, desse pecado remanescente que ainda habita em nós. E caminhando, Lucas ainda fala que o anjo Gabriel, né, ele rebate essa boa notícia. Perdão, isso eu já falei. E essa incredulidade de Zacarias é pecado, porque para Deus nada é impossível. Ele foi um incrédulo no que Deus já havia feito grandes coisas no Antigo Testamento. Deus, através do profeta Elias, já havia pessoas ressuscitadas, o profeta Elias não, Eliseu ressuscitou pessoas, né? Grandes coisas, Deus abriu o mar, Deus enviou pragas, Deus fez tantos milagres no Antigo Testamento, Deus enviou anjos para proteger, um anjo que matou um exército, Deus fez tanta coisa, e por que ele não poderia crer em tudo que já estava revelado? Mas ele foi incrédulo, e a incredulidade demonstra que, como se nós olhássemos para Deus e falar, poxa, o Senhor não pode fazer isso, né? Mas Deus pode todas as coisas, né? Como diz lá no verso 37, Gabriel falando para Maria, para Deus nada é impossível. E aqui nós caminhamos para o fim, são algumas aplicações rápidas, para a gente relembrar aqui, para que fique guardado na nossa mente. A importância, em primeiro lugar, a importância de estarmos em Cristo, com o coração arrependido, para que nossas orações sejam ouvidas por Deus. As nossas orações só serão ouvidas se nós estivermos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, a nossa oração não é ouvida. Muitas das vezes as pessoas querem falar sobre questões de pecado, sobre questões que Deus não escuta a oração, só num culto chamado evangelístico, né? Mas não, nós precisamos escutar, porque nós mesmos não sabemos. Cada um sabe a confirmação de si, se realmente é salvo ou não, pela sua experiência pessoal com Deus, do que quem você era, de quem você é agora,
das suas lutas, se você consegue vencê-las com a vida de Deus ou não, se você continua nos mesmos erros. E se nós não estivermos em Cristo e crermos nele como nosso único suficiente Senhor e Salvador, tivermos arrependimento genuíno e verdadeiro, aquele que nos faz chorar quando nós pecamos, aquele que nos faz entristecer, porque caramba, pequei contra o meu Deus, contra aquele que se entregou na cruz no Calvário por mim, contra aquele que foi chicoteado, escorraçado, apanhou e eu fui ali e menti, enganei, burlei, fiz alguma coisa contrária à vontade de Deus. Deus não escutará a nossa oração. Todas as pessoas aí dizem fora que oram. Não, eu oro, eu busco. Será que Deus escuta a oração dela? Não. Sabe por que Deus não escuta? Porque eles não têm um mediador. Eles não têm um intercessor. E Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Se eu não tenho um mediador que cobre o meu pecado com seu sangue, logo eu vou me apresentar diante de Deus podre, sujo com o meu pecado. Eu sou mau. E Deus nem olha, nem escuta. Então Deus não escuta as orações. As orações dessas pessoas podem ser respondidas, mas não por Deus. Como nós vimos na outra mensagem, que os demônios também têm poder. E se Deus permitir, eles podem responder às orações e realizar até milagres. Então, nós, como diz lá Filipenses 4,6, nós não devemos andar ansiosos. Se realmente nós estamos em Cristo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha a importância de estarmos em Cristo. Então, se estamos em Cristo, Deus guarda. Não precisamos ficar ansiosos. Pega todo o seu anseio, e apresenta diante de Deus. Chega em casa ali de noite, Senhor, eu não aguento mais, eu creio no teu filho, eu sou nova criatura, o Senhor me converteu, o Senhor me salvou, eu me arrependo das minhas falhas, eu não aguento mais esse pecado que tanto me atormenta. Me ajuda. E Deus, com certeza, lhe ajudará. Até então, porque Ele diz, não temas. Ele tem ou não temas para todos os nossos temores diários. Nós devemos crer nisso. Também, nós devemos crer que Deus verdadeiramente escuta a nossa oração, e não apenas escuta, mas também responde. Aquela questão da incredulidade, poxa, mas será que Deus realmente está escutando? Está. Que nós estamos em Cristo, Deus escuta as nossas orações. E digo mais, Ele sempre responde, porque uma resposta pode ser sim ou não. Quando acontece, é sim, mas quando não acontece, é não. Deus nunca te deixa sem resposta. Ele nunca nos deixa sem resposta. O sim pode demorar. Se nunca acontecer, é porque foi? Não. E o não de Deus é amor, é cuidado, porque nós pedimos e pedimos errado. Pedimos coisas que irão nos fazer tropeçar lá na frente. Senhor, me dá aquele carro de 7 lugares para ajudar a minha família. Aí aquele carro vai ser o meu Baal. Cuidado aí, vou idolatrar o meu carro. Aí Deus não dá às vezes por causa disso. E fala para mim, Deus, isso. Entendeu? Pode ser. Então, quando nós não temos, não é porque Deus é mau. Porque Ele fala lá, se você vai pedir ao teu pai pão, Ele vai te dar pedra? Jesus fala isso. Não. Ele vai suprir a sua necessidade. Tiago 4,2 diz, cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Agora, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Nós não temos porque não é para a glória de Deus, porque é para o meu prazer, é para saciar o meu ego. Isso aí é para você, para o seu ego. Não, Senhor, é para a tua glória, mas no fundo, não é, porque o coração do homem é enganoso e, como é que é? Corrupto. Não, tem outra palavra antes do corrupto. É desesperadamente corrupto. Olha só, Jeremias. Nosso coração é enganoso.
eu estou sentindo, tem que ser isso aqui. Não creia no seu coração. Creia na palavra de Deus. Né? Também não sejamos incrédulos por causa da demora ou por conta do grau da dificuldade que a bênção pode gerar para receber. Isso é impossível de acontecer. Se a gente falar assim, nós não cremos no nosso Deus. O nosso Deus criou tudo do nada. O homem cria o microfone, mas da matéria-prima. Mas quem criou a matéria-prima? Deus. Muitos dizem, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que foi a galinha, porque não existia nada. Deus criou a galinha e começa tudo. Então Deus pode criar tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente. Não tem como se medir, porque um atributo de Deus é infinitude, e a infinitude, ela permeia todos os seus atributos. Então Deus, Ele é poderoso infinitamente, não tem como medir o seu poder. Tem noção de quem é o seu Deus? Então, se nós pedimos e cremos, e é para a glória dEle, está dentro do propósito dEle, Ele será glorificado, nós seremos abençoados. Então, nós temos que crer, não podemos ser incrédulos. Não podemos ser incrédulos. Não podemos ser como Zacarias, que olhou para o seu contexto, para a sua dificuldade, e esqueceu que Deus é o Deus do impossível, como Gabriel diz para Maria. Mas como pode? Eu sou velho. Deus pode fazer, é só Ele querer fazer. Nós também devemos ter consciência de que nossa incredulidade, ela é pecado, e todo pecado gera consequências. Mais uma vez eu vou falar de novo, vou frisar, porque às vezes nós esquecemos. O pecado, ele gera consequências. Zacarias ficou mudo. Muitas das vezes as pessoas hoje ficam doentes. E por quê? É por causa do pecado. Em primeiro lugar, é por causa do pecado original, que é a deformação de um ser humano que foi criado perfeito. Quando entrou aquela através de Adão, ele já nasce da geração de seres humanos corrompidos. Logo, ele já vai vir corrompido, seu DNA já está corrompido, tanto a carne quanto o espírito. Mas existe o seu pecado diário, que é quando você ora e você não crê. É quando eu sei que eu tenho que fazer algo e eu não faço. Eu vou lá e fazer do meu jeito. Aí eu vou lá e, na linguagem popular, eu quebro a cara. Né? Aí eu colho a consequência do meu pecado. Porque eu não fui buscar a orientação do Senhor. Eu não esperei no que eu orei. O Senhor me ajuda. Beleza. Aí aquela determinada situação pode esperar um tempo. Mas você não, vivemos, como o pastor fala, num tempo imediatista. A gente quer tudo para ontem. Então eu não espero Deus me ajudar, Deus me abençoar. Eu vou dar o meu jeito. Eu tenho tentado aprender muito com isso, porque eu já tropecei muito nisso. Porque Deus tem o tempo dele, e o tempo dele sempre é melhor do que o nosso tempo. Então a gente tem que crer que Deus pode fazer, pode mover o impossível. Nada é impossível para Deus. E nós podemos vencer essa incredulidade do pecado. Como? Crendo em Deus. Pedindo para Ele manter o nosso coração, a nossa mente fiel a Ele, crendo que Ele é todo-poderoso. Porque Ele pede para que nós creamos nele, então podemos pedir, Senhor, me dá o que Tu pede. E Ele dá. Também nós devemos ser nazireus de nossa época. Isso aqui é muito importante, porque não existe uma vida de oração sem uma vida de consagração. Consagração vai estar junto, linkado, unido, caminhando igual um trilho de trem, mesma direção, a vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de oração junto, e uma vida de comunhão. Você tem que estar em comunhão, tem que estar na igreja, tem que estar meditando nas Sagradas Escrituras todos os dias, e junto disso tem que estar orando, porque a iluminação para você entender, Deus vai dar através da oração. E ali você vai entender como funcionam todas as coisas, o que Deus prometeu, o que Ele gosta, o que Ele ordena, o que Ele rejeita. E ali você vai orar, baseado no que você leu, que Ele mesmo abriu seu entendimento. E aí você vai congregar, que você vai saber que é mandamento,
Você vai buscar o Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas, porque é a ordem dele, e não esquentar com as outras coisas, porque ele mesmo disse que as demais coisas vos serão acrescentadas, tudo no seu tempo. Então, nós devemos ser os nazireus do nosso dia, desses dias, da nossa época. Nós temos que nos consagrar ao Senhor, nós devemos viver uma vida de consagração diária. Não existe um crente viver uma vida cristã saudável sem ler a Sagrada Escritura todos os dias. É impossível. Nós temos que almoçar e jantar, tomar café da manhã, café da tarde, uma ceia à noite, uma besteirinha a qualquer horário. E o espírito? Fica com fome? Nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a vida de oração é tudo junto. É oração, meditação, é consagração diária. E assim você será abençoado por Deus. E você será uma bênção à igreja de Deus. Porque você se consagrando, se mantendo puro, buscando ao Senhor, tendo uma vida de oração, buscando o poder do alto, tendo conhecimento da palavra, você vai abençoar os irmãos que estão ao seu redor. Você vai ser bênção na sua família. Você vai ser bênção no seu trabalho. Você vai ser bênção onde você estiver passando. E você vai ver que funciona, realmente funciona. Eu sou prova viva disso. Isso eu testifico, isso eu vivi e vivo. Que quando a gente busca, Deus nos abençoa e abençoa quem está ao nosso redor. Então creia, seja o nazireu da nossa época, creia no Senhor, ore, busque e creia que Ele pode fazer o impossível. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida de oração, a te buscarmos no secreto do nosso quarto e nos momentos de quando nós estamos em casa, no dia ou até no trabalho, quando tivermos nossa mente livre para poder estar conectada contigo, Senhor. Porque nós necessitamos. Na oração é onde o Senhor derrama o seu poder, é onde o Senhor abre o nosso entendimento, é onde o Senhor gera ali firmeza no nosso coração para nós continuarmos crendo em Ti, Senhor. Se manifesta a nós cada vez mais, Senhor. Nos dá essa vontade, essa sede de orar e de crer mais e mais na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, a não sermos incrédulos, mas crermos que o Senhor pode mudar quadros, que o Senhor pode mudar, transformar pessoas que nós vemos que não têm condições de transformação, mas o Senhor pode, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós cremos que pessoas que estão enfermas, que elas vão morrer, porque a doença não tem mais jeito, mas o Senhor é quem tem a última palavra, o Senhor pode mudar, pode curar, pode transformar, Senhor. Nos ajuda a crermos para sermos fervorosos em oração, para sermos intercessores pela Tua igreja, pelos que estão ao nosso redor, para não só pregarmos a Tua palavra, mas orarmos pelas pessoas que nós pregamos, que nós evangelizamos, e para nós mesmos, Senhor, para que nós nos mantenhamos fortes e firmes na Tua caminhada, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor diz para nós nesta noite: não temas, meu filho, que eu estou contigo. Obrigado, Senhor, por essa certeza, porque nós não estamos sozinhos, nós não somos filhos bastardos, não somos filhos abandonados, mas somos os Teus filhos, que o Senhor nos cuida com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado, para que nós possamos caminhar até o último dia e lá Te darmos glória pela Tua salvação, Senhor. Nos leva, Pai, em segurança, guarda essa mensagem no nosso coração e nos conduz em vida de consagração a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, e assim nós terminamos esse culto a Ti, Senhor. Nós choramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Fica com Deus. Até o próximo, quinta-feira.